Bom dia a todos, alunos e alunas do sexto ano. Vamos falar um pouquinho hoje. Abram primeiramente para começarmos mais uma aulinha. Espero que todos estejam bem, com saúde, felizes. Vamos falar um pouquinho hoje a respeito de fenômenos. Que fenômenos são esses? Para começarmos, abram na página 17 da apostila de vocês. Na página 17, vamos falar um pouquinho de fenômenos. Bom, é comum no mundo atual chamarmos os jogadores que se desenvolvem muito bem no futebol de fenômeno. Mas, em ciências, isso é muito diferente. O significado de fenômeno é muito diferente desse que vocês estão habituados. O que é fenômeno em ciências? Fenômeno em ciências é uma matéria, um material que se modifica com a ação do tempo, do sol. Por exemplo, é muito difícil que um material permaneça igual do começo até o fim sem se modificar. Por quê? Há uma mudança drástica nesse material. Vou dar um exemplo para facilitar vocês entenderem. Por exemplo, quando vocês acendem uma vela. Ao acenderem uma vela, está havendo uma transformação no material daquela vela por causa do fogo. Então, o material daquela vela sofre uma ação. Vocês podem perceber que se transforma em cera, vai derretendo aquela cera. Por exemplo, quando há queimadas numa floresta, vocês podem perceber que o que era árvore se transformou em cinzas. Então houve uma mudança naquele material que formava a árvore. Essas mudanças de materiais, imaginem a água, que nós já falamos um pouquinho dela. Você coloca ela para congelar, depois ela descongela por causa da temperatura. Houve uma mudança, antes era gelo, agora é água no estado líquido. Então, todas essas mudanças é chamadas de fenômeno. Então, mudou ou o formato, ou gerou uma nova substância, no caso do incêndio. Tudo isso é fenômeno, tá? Vamos falar um pouquinho para vocês a diferença desses fenômenos. Primeiro, fenômenos físicos. Imaginem uma lata de refrigerante. Nessa lata, depois de vazia, é claro, você pega e amassa essa lata. Imagine então a lata amassada. Essa lata amassada modificou alguma coisa na parte química dessa lata? Quando você amassou essa lata, gerou um novo produto? Gerou uma nova substância aí? Não, não gerou. O que era uma lata se transformou em uma lata amassada. Então modificou o formato, porque uma lata normal é diferente do formato de uma lata amassada, mas não modificou a química daquele material. A lata era de alumínio, depois de amassada, ela continua sendo de alumínio. Então alterou a química? Não. Era de alumínio, continuou alumínio. Mas alterou o formato? Sim. Então, quando não se altera a parte química de uma transformação, nós chamamos de transformação física, porque altera apenas a parte física daquele material. Vamos dar mais algum exemplo. Por exemplo, imaginem agora uma rocha. Vocês que estudaram um pouquinho sobre rocha. Imagina essa rocha exposta à ação do vento, por exemplo. O vento, com o tempo, ele vai modificando essa rocha. Então imaginem durante vários e vários anos aquele vento batendo naquela rocha.
batendo naquela rocha, ele vai desgastando, ele vai modificando aquela rocha. Modificou a parte química da rocha? Não, ela continua sendo feita da mesma substância. Mas modificou a parte física? Sim. O que era uma rocha grande se transformou numa rocha menor, porque ela foi sendo desgastada. Então, quando modifica apenas o formato, não modifica a química do material, chamamos de transformações físicas. Imagina o ciclo da água, por exemplo. Lembra que eu expliquei para vocês um pouquinho sobre o ciclo da água? Então, começa com a chuva. Essa água da chuva, uma parte dela forma um aquífero, uma outra parte vai para os rios, mares, oceanos. Está no estado líquido. Só que com o tempo, essa água que está nos rios, mares, essa água dos rios, ela evapora. Quando ela evapora, ela se transforma de líquido para vapor. Então, houve transformação na química, na parte química da água? Não. Ela era H2O quando estava líquida. Quando virou vapor de água, continua sendo H2O. Só que mudou o formato físico da água. Antes era líquida, agora é gasosa. Se nós colocarmos uma água num cubo de gelo para congelar, mudou a parte química da rocha? Da rocha não. Mudou a parte química da água? Não, continua sendo água. Mas mudou a parte física? Sim. Antes era líquido, agora é sólido. Então, se mudar apenas a parte física e a química continuar a mesma, chamamos de fenômeno físico. Nesse caso, então, o ciclo da água que nós explicamos, todo esse ciclo da água muda apenas a parte física. Continua sendo água no ciclo inteiro. Seja ela congelada, seja ela líquida, seja ela gasosa, é tudo água. Não mudou a química, mas mudou a física. É vapor, depois ela é líquida, depois ela é sólida e assim por diante, tá? Então esses são os fenômenos físicos. Abram agora na página 18 da apostila de vocês. Na página 18, vamos falar um pouquinho sobre os fenômenos químicos. Os fenômenos que nós explicamos agora, os físicos, não muda a química do material, muda apenas a parte física. Por exemplo, de sólido para líquido, de líquido para gasoso. Agora na página 18 vamos ver outro tipo de fenômeno, que são os fenômenos químicos. Como o próprio nome já diz, os fenômenos químicos alteram a parte química do material. Pode alterar a física também? Sim, mas se alterou a química já é chamado de fenômeno químico. Imaginem um incêndio numa floresta. Então, tá lá cheio de árvores, de plantas, de repente tem um incêndio ali. O fogo, ele muda a química do material que forma a floresta. Então, imagina uma folha sendo queimada. A folha queimada muda toda a química dela e se transforma em cinzas. As cinzas, além de mudar o formato também, mudou a química da folha. Tanto é que você vê que muda o cheiro, muda o formato, muda a temperatura, muda tudo. Então é um outro material. A água, no que eu expliquei para vocês de fenômeno físico, continua sendo água, independente de ser sólida, líquida, gasosa. Continua sendo água em todo o ciclo, por isso que o fenômeno é físico. Agora no fenômeno químico, muda o material. O que era uma folha já não é mais uma folha, agora são cinzas. Então mudou o material, de folha para cinza. Então, quando muda o material, quando água deixa de ser água, quando folha deixa de ser folha, então quando muda o material, chamamos de transformação química, tá? Imagina uma água
e você coloca um sal de frutas, o heno, por exemplo. Quando você coloca o sal de frutas na água, a composição daquele sal de frutas muda porque entrou em relação com a água. Então, vocês percebem que começa a soltar bolhas. Aquelas bolhas nada mais é do que o material do heno que entrou em contato com a água e se modificou. Então, o heno sem a água é um material. O heno em contato com a água é outro material. Então, mudou a estrutura química. Diferente de um ciclo da água, por exemplo, que é um fenômeno físico. É água do início ao fim. Seja no estado gasoso, no estado sólido, é tudo água. Agora não. Agora muda as coisas, tá? Então, o fenômeno químico é isso. Muda o material. Que era uma coisa antes, agora é outra coisa. Fenômeno físico não. Pode mudar o formato, pode mudar a temperatura, mas é o mesmo material, tá? Então, espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho, tá? De fenômeno químico, o que geralmente acontece quando ocorre um fenômeno químico? Ocorre, por exemplo, a mudança de temperatura. Então, num incêndio, é lógico que vai mudar a temperatura do material. Pode mudar também, em algumas condições, o formato. É bem diferente o formato de uma folha, o formato de uma árvore, do formato de cinzas. Então, o fenômeno químico muitas vezes muda também o formato. O cheiro. Vamos imaginar um outro exemplo. Imagina uma fruta. Pode ser uma maçã, uma laranja, um morango. Agora imagina essa fruta depois de estragada. Então você deixou muito tempo, a fruta estragou. Por que ela estragou? Porque fungos estragaram aquela fruta. Quando a fruta está estragada, você sente um cheiro ruim nela. Você sente um cheiro insuportável. Além de modificar o cheiro, que a fruta, quando ela não está apodrecendo, ela tem um cheiro agradável. Quando ela está apodrecendo, mudou o cheiro, ficou um cheiro ruim, desagradável. Além disso, muda o formato. Ela vai ficando menor, ou ela vai ficando, dependendo da fruta, mais áspera, ou ela vai ficando com um formato mais enrugado. Então muda o formato. Além disso, né, nesse fenômeno químico, porque estragar a fruta é um fenômeno químico, muda todo o material. A fruta saudável é um tipo de material. Fruta estragada, outro tipo. Tanto que se você provar, o sabor é outro, o cheiro é outro, as características. Então muda tudo. Muda a textura, muda a cor de uma fruta estragada é diferente da cor de uma fruta boa. Então muda tudo. Geralmente os fenômenos químicos, eles alteram toda a composição, porque se transforma em um novo material, tá? Diferente do físico, que é o mesmo material em formatos diferentes. Quero que vocês façam agora, abram na página 19. Na página 19 tem questões que eu quero que vocês resolvam. Escrevam aí, resolver questões da página 19 da apostila. Abram agora na página 20. Na página 20 vou falar um pouquinho sobre misturas. O que são misturas? Para saber o que é mistura, vou dar um exemplo bem claro e típico para vocês. Imagina um refrigerante, uma guaraná, por exemplo. Vocês bebem, vocês amam refrigerante. Imagina esse refrigerante guaraná. Para formar esse refrigerante que vocês bebem, ocorreu ali uma mistura de várias substâncias. Então, se vocês lerem no verso do refrigerante, está lá escrito ingredientes. São os ingredientes que foram misturados para obter um refrigerante que vocês vão beber. Então, teve que misturar água, teve que misturar gás, teve que misturar açúcar, teve que misturar várias coisas para formar aquele refrigerante. Muitas vezes mistura também autenticadores de sabor, dependendo, né? Então mistura tudo isso, mistura vários. Se vocês lerem lá, tem vários ingredientes que foram misturados
para dar origem a um refrigerante. Proponho a vocês que façam isso, que observem, tá? No verso do refrigerante os ingredientes para verem quantos ingredientes são necessários para formar aquele refrigerante. Certo? Essas misturas, no caso do refrigerante, foram muitos ingredientes para gerar aquele ingrediente. Aquela mistura que gerou o refrigerante. Então, o refrigerante, ele é a mistura de duas ou mais substâncias puras. Então, quando a gente coloca duas coisas ou mais para gerar um novo produto, nós chamamos isso de mistura. Então, teve que colocar duas ou mais coisas, juntar tudo isso para formar uma nova coisa. Isso é mistura. Então, mistura é dois ou mais substâncias puras misturadas, tá? Então, eu quero que vocês abram agora, já na página 20, tem um textinho e tem uns exercícios a respeito desse textinho. Tá escrito aí, sou ético, ser ético. Tem um textinho e uns exercícios sobre esse textinho. Quero que vocês respondam também, na página 20, tá? Então anotem aí, ler textinho e responder exercícios da página 20. A respeito, então, falando agora de mistura. O que é mistura? Duas ou mais substâncias puras juntadas para gerar uma nova coisa, uma nova substância. Então, pessoal, um outro exemplo que eu vou dar além do refrigerante. O suco. Nós pegamos um suco de saquinho, aquele suco Tang, por exemplo. Para gerar o suco que vocês vão beber, tem que misturar aquele pozinho. Naquele pozinho tem a fruta, naquele pozinho tem aromatizantes, muitas vezes, dependendo da marca, autenticadores de sabor, muitas vezes tem açúcar, quando ele já vem adoçado, e para você formar o suco, você ainda tem que misturar com a água. Então aquele suco é a mistura de várias coisas, açúcar, fruta, água, autenticador de sabor, tudo isso misturado para formar o suco que vocês bebem. Vamos pensar agora, existem dois tipos de misturas. Vai ser bem simples de vocês entenderem pelo exemplo que eu vou dar aqui. Misturas podem ser homogêneas, escrevam aí no caderno de vocês para não esquecer. Pode ser mistura homogênea ou mistura heterogênea. Qual a diferença? Mistura homogênea é uma fase só. Então, na mistura homogênea, você enxerga uma coisa só. Então, imagina um copo de água, você coloca lá 1 ou 2 colheres de açúcar, mistura bem, mexe bem. Você consegue enxergar naquele copo que você misturou água e açúcar? Ou água e sal, pode ser também. Depois que você mexeu, você consegue enxergar onde está o açúcar, onde está a água? Não, vira uma coisa só, vira uma água branca. Essa água branca tá lá tudo misturado, a água e o açúcar. Você não consegue enxergar onde está o açúcar e onde está a água. Então, é uma fase só aquilo ali. Chamamos de uma fase só porque a gente vê uma coisa só. Então, façam na casa de vocês e me mandem depois, tá? Eu quero que vocês comprovem isso na prática. Coloquem um copo de água com açúcar, mexam. Vocês vão observar que é uma coisa só, uma fase só. Vocês vão observar no copo que vocês não conseguem saber onde está o açúcar, onde está a água. Agora, um outro tipo de mistura é a mistura heterogênea. Então, a mistura heterogênea é diferente. Na homogênea, você enxerga uma coisa só, uma fase só. Misturou, você não sabe onde está uma coisa e onde está outra. Virou tudo uma coisa só, uma fase só. Na mistura heterogênea, isso é diferente. Vamos imaginar um copo de água e você coloca óleo nessa água. Você esperou um pouquinho, você vai enxergar que vai ficar bem separado. Aí na página 20 de vocês, tem até um desenho para vocês verem. Você vai enxergar que está bem separado o óleo
tá em um lugar amarelo e a água tá em outro. Então, no copo, você vê duas coisas. Você vê certinho a parte amarela, onde está o óleo, e a parte transparente, onde está a água. Então, não se mistura, tá? Não vira uma coisa só. Fica separadinho no copo. Se você colocar a água e o óleo, você vai ver duas coisas. Então, a gente chama de duas fases. Por que duas fases? Porque se transforma. Uma fase, quer dizer, uma coisa só de óleo e uma outra fase, uma outra coisa só de água. Se a gente colocar água, óleo e areia, a gente vai ver três fases, três coisas no copo. Você vai ver uma parte que é onde está só a areia, outra parte só a água, outra parte só o óleo. Então você vai ver três coisas distintas no copo, três fases diferentes. Se tiver, então, duas ou mais fases, chamamos de heterogênea. Para não ser heterogênea, é quando é uma coisa só, igual água com açúcar. Quando a gente enxerga duas ou mais de duas, chamamos de mistura heterogênea. Façam aí na casa de vocês e comprovem isso. Água com óleo. Vocês vão ver que fica bem separadinho, tá? E aí, abram agora na página 22 da apostila de vocês. Na página 22, vamos falar um pouquinho sobre sistema. O que são sistemas? Esses sistemas podem ser formados por misturas homogêneas ou mistura heterogênea. Todo tipo de mistura é um sistema. Então, aquela mistura que eu falei para vocês de água com sal, que virou uma coisa só, mistura homogênea, ou água com açúcar, né, pode ser. Mistura homogênea é um tipo de sistema. Como chamamos, então? Sistema homogêneo. Aquela mistura que eu falei de água com óleo, ela fica duas fases diferentes, água e óleo. É um sistema também, é um sistema heterogêneo. Todo tipo de mistura é um sistema, tá? Então, esse sistema, ele pode ser uma mistura, igual eu tô falando para vocês, ou ele pode ser formado por substâncias puras. Então, ou ele é uma mistura, no caso homogênea ou heterogênea, ou o sistema é formado por substâncias puras, ou seja, só água dentro de um copo, um copo só com água. Esse copo só com água, ele é um sistema formado por substâncias puras. Agora, água com óleo ou água com sal é um sistema formado por mistura. Quando ele é formado por mistura, pode ser formado por misturas homogêneas, no caso de água com açúcar, e misturas heterogêneas. Água com óleo, por exemplo, quando tem duas ou mais fases. Bom, abram na página 23. Na página 23 da apostila, tem um desafio. Anotem aí, fazer desafio da página 23. Anotaram? Agora anotem aí também, fazer exercícios da página 23 e 24. Então, tem o desafio da página 23 e exercícios da página 23 e 24. Abram agora da página 25. Na página 25, vou falar um pouquinho para vocês a respeito de separação de misturas. Separação de misturas heterogêneas. Então, heterogêneas, lembrando que é duas ou mais fases. Então, você enxerga duas ou mais coisas na mistura. Não fica uma coisa só, tá? Como que a gente separa uma coisa dessa? Tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, uma bem simples para você. Um tipo de separação de mistura heterogênea. Catação. Vou dar um exemplo bem simples. Vocês já viram a mãe fazendo feijão? Quando a mãe faz feijão, ela joga o feijão no recipiente e ela vai tirando, com a própria mão mesmo, ela vai tirando as pedrinhas que às vezes por acidente vem no meio do feijão. Vai tirando também aqueles feijões feios que ela não quer fazer. Vai tirando também
às vezes em algum outro materialzinho, pedrinha, coisinha, grãozinhos feios, grão velho, grão enrugado. Ela vai tirando tudo isso com a mão. Então, a mãe de vocês, ao fazer isso, ela tá fazendo uma separação de mistura, tá? Tá tudo misturado ali no feijão. Ela tá fazendo uma separação. Chama catação, tá? Abram na página 26 agora. Na página 26, nós vamos falar mais um pouquinho sobre separação de misturas heterogêneas, quando tem duas fases ou mais. Bom, um outro tipo de separação é separação magnética. Essa separação magnética, ela funciona quando um dos componentes é atraído pelo ímã, quando um deles é atraído por esse campo magnético. Então, imagina uma substância desejável a nós que está misturada com ferro. Eu quero tirar o ferro dali e pegar só a substância que me interessa. Então, eu coloco um ímã enorme, esse ímã puxa, ele suga todos os ferrinhos que estão ali, sobra só o que eu quero. Então, esse é um tipo de separação, chama separação magnética. Um outro tipo de separação de misturas heterogêneas é a dissolução fracionada. Essa dissolução fracionada consiste em eu dissolver uma coisa para sobrar outra. Por exemplo, imagina que tem num recipiente ali água, areia e açúcar. Eu não quero açúcar, eu quero que sobra só a água e a areia. O que eu faço então? Eu vou jogando mais água, porque essa água vai dissolver somente o açúcar e vai deixar o resto que eu quero ali. Então a dissolução fracionada consiste em eu dissolver uma coisa só e deixar outra, tá? Além disso, temos também a filtração. A filtração, vocês fizeram esse trabalho em casa? Lembra que vocês construíram o filtrinho? Vocês colocavam nesse filtrinho algodão, areia fina, areia grossa, pedras finas, pedras grossas. E quando você jogava a água suja, para vocês entenderem, é uma mistura. Tem água, tem micro-organismo lá dentro daquela água, tem areia sujando aquela água, tem terra, tem um monte de coisa que deixou aquela água suja. Então é uma mistura. Quando você filtra, apenas a água cai e a sujeira fica contida no filtro. Então a filtração consiste nisso, em você separar a mistura. Era uma água suja, era uma mistura, agora virou uma água pura. Então você separou as coisas que estavam na água suja e ficou somente com a água pura. Então isso também é uma separação de misturas heterogêneas. O filtro de barro é um exemplo disso também. Ele tira todas as impurezas, tira areia, tira terra, tira tudo que deixa a água suja e cai somente a água limpa. Então separou uma coisa da outra, mistura heterogênea, separação de misturas heterogêneas. Na página agora 27, abram na página 27, vamos falar mais um pouquinho de separação de misturas heterogêneas. Vamos falar um pouquinho de decantação. O que é decantação? Decantação nada mais é do que você deixar aquela mistura ali paradinha. Você deixou ela paradinha e o peso dos componentes vai separar. Isso é muito usado na estação de tratamento de água. Lá no SAEG usa a decantação para separar misturas. Imagina, por exemplo, água com areia. A própria ação do tempo vai fazer com que a areia é pesada. Como ela é pesada, ela vai se concentrar lá no fundo. Então fica fácil. Depois que você esperou um bom tempo, fica fácil você tirar a água e separar a areia. Então, decantação é um tipo de separação de mistura. O próprio peso das substâncias faz ela se concentrar no fundo e você retirar o que você quer de cima, tá? Lá na estação de tratamento, eles colocam até uma substância que agiliza esse processo, porque é um processo bem lento, tá?
para isso ir se concentrando no fundo. Abram na página 28 agora. Na página 28, vamos falar um pouquinho de sublimação. Sublimação nada mais é que passar uma substância, lembra da transformação física da água? Passar uma substância de sólido direto para vapor, ou de vapor direto para sólido. Imagina uma mistura que tem naftalina e outros componentes na mistura. Eu quero apenas a naftalina. Eu sei que a naftalina, ela faz sublimação. Então, ela não passa de sólido para líquido para depois passar para vapor. Ela passa direto, de sólido direto para vapor. Então, o que eu faço? Eu vou lá, esquento aquela mistura e quando a naftalina fizer essa sublimação, eu pego só ela e deixo a outra. Então, separei através da sublimação. Então, na página 28, tem mais um tipo de separação de mistura heterogênea, que é a levigação. Esse tipo de mistura ele é muito usado em garimpo. Garimpo é onde a gente pega o ouro, tá? Se vocês não souberem. O ouro ele vem misturado com outras coisas. Quando o garimpeiro pega o ouro, ele vem misturado com outras coisas. E o garimpeiro ele quer somente o ouro. Então ele tem que separar o que está ali misturado com o ouro. Como ele faz? Ele joga água. Quando ele joga água, por exemplo, toda a areia que está misturada com aquele ouro vai embora por conta da força da água. Já o ouro fica paradinho porque ele é mais pesado. Então, separei a areia do ouro, chama levigação. Abram na página 29 agora. Na página 29, vou falar um pouquinho agora. Até agora eu falei de separação de misturas heterogêneas. Agora eu vou falar de separação de misturas homogêneas, que é quando você vê uma coisa só ali. Então, é bem simples de entender. O primeiro tipo de separação de mistura homogênea é a destilação simples. Vamos imaginar então dois produtos concentrados ali, uma água, um açúcar, tá misturado, tá tudo misturado e eu quero separar. Como que eu faço? Simplesmente esquento, no caso da destilação simples, eu esquento. Uma dessas substâncias vai se transformar em vapor de forma mais rápida. Então eu consigo pegar a outra que sobrou. Então, em uma mistura, geralmente tem uma coisa que vai evaporar mais rápido que a outra, tá? Então, eu quando coloco para esquentar, eu vou evaporar uma coisa e deixar. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, a destilação simples é isso. Você esquenta a mistura homogênea, né? E uma delas evapora, você pega a outra que sobrou. A destilação fracionada, que é um outro tipo de separação de mistura homogênea, ela é quase igual, só que ela é usada quando tem bastante coisa junto. Geralmente a destilação simples é 2 ingredientes ali misturados. A destilação fracionada é um monte de ingredientes misturados na mistura. Então, como nós vimos a destilação simples, a fracionada ocorre quase igual. Então você esquenta aquela mistura de vários ingredientes e uma coisa evapora, daqui a pouco outra coisa evapora, daqui a pouco outra. Então a destilação fracionada é isso. Você vai evaporando uma coisa, depois evapora outra e eu vou pegando de forma separada. Evaporou o primeiro ingrediente, se ele me interessa, eu pego ele. Evaporou o segundo, se ele me interessa, eu pego ele. Para isso eu esquento a mistura, tá? Então, conforme eles vão evaporando, eu vou separando, pegando eles. E um outro tipo também, que é o último que nós vamos falar, é a liquefação fracionada. A liquefação nada mais é do que a mesma coisa de destilação fracionada, mas com gases. Então, conforme tem 2 ou mais gases misturados, eu consigo ir separando dessa forma também, tá? Agora anotem aí,
fazer exercícios da página 32 e 33. Notaram? Exercícios da página 32 e 33. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Agradeço a presença de todo mundo na aula, espero que tenham gostado. Beijo do fundo do coração, fiquem todos com Deus.